Irmão, a parada é a seguinte: a gente vai começar aqui falando de mercado da bola, porque o Braz não contava com essa informação, com essa resposta do Zenit. Ele acreditava, né? Eu conversei com uma fonte, você sabe que eu converso com fontes próximas do Braz, e você também conversa com o Braz na viagem, com todos eles aí da comissão. Eles acreditavam que o Zenit ia responder positivamente, cara, para essa proposta de 13 milhões, porque todo mundo, até aqui no Brasil, só tentava empréstimo, as propostas que o Zenit tinha, e eles não querem continuar com o Wendel, né, por toda a questão de indisciplina, de não ter voltado, eles querem negociar o Wendel. Eles contavam, né, com uma proposta que não fosse de empréstimo, e só chegava empréstimo. O Flamengo foi lá e ofereceu 13 milhões de euros. E sabe o que aconteceu? O Zenit negou. E sabe o que está acontecendo? Para o Braz fazer uma proposta agora para comprar o Wendel, tem grande chance, porque hoje já é quinta, amanhã é sexta, tem o final de semana. Olha só, vou pegar a data, para você ter uma noção. Dia 2 cai na quarta-feira. São 3 diazinhos para registrar o jogador. Se tiver a resposta, até, se conseguir comprar ele até segunda-feira, ou seja, manda uma nova proposta de hoje para amanhã. Respondem até segunda-feira. E aí você tem 2 dias, 48 horas para inscrever o jogador. Gabriel, o tempo está ficando. O relógio está no tic-tac, fortíssimo. E você sabe bem como é que é isso. Não é de uma hora para outra. Então, o Braz não contava, tá? Isso aí é uma informação mesmo interna que passaram para mim. Falaram, ó, muito chateado, não contava com essa negativa do Zenit, tão em cima da hora assim da janela fechar. A informação que eles tinham recebido é que se a proposta pelo Wendel fosse próxima da proposta pelo Claudinho, eles iam aceitar. E eles não tiveram palavra, não honraram a palavra deles, né? E aí eu tô sendo sincero, cara, passaram para mim isso. Olha, a diretoria do Flamengo tá muito triste, porque, pô, os caras falaram dessa forma para eles: a gente não vai continuar com o jogador. Apresenta uma proposta boa, próxima do que vocês apresentaram, a primeira do Claudinho, a primeira era 15 milhões de euros, que você trouxe, foi exclusiva sua. Uhum. Apresenta que a gente vai fechar. Pô, o Flamengo foi com 13 e os caras não aceitaram, irmão. Porra, 13 não é perto de 15? É verdade. E a expectativa também era que o desejo do Wendel em vir para o Flamengo influenciasse, ajudasse aí para o Zenit aceitar esse valor de 13 milhões, né? Porque, como você falou, não é uma diferença absurda de 13 para 15 milhões, talvez possa. É, o Flamengo possa até aumentar essa proposta, chegar nos 15 milhões, mas a expectativa realmente era de que o Zenit aceitasse os 13 milhões e aí pegou todo mundo de surpresa, o Braz, o Spindle, o Landim, ninguém esperava aí que o Zenit fosse recusar, mesmo com tantos clubes querendo o Wendel por empréstimo, só o Mengão queria comprar ele, ofereceu um valor próximo do que pediram, mas mesmo assim os russos não aceitaram. E o Wendel tá lá, né? Ele mesmo me falou que estava embarcando, né? Quando naquele dia a gente trouxe exclusivo. E aí eles querem, na verdade, é que eles querem 15 milhões, cara. Estão querendo pedir o valor altíssimo pelo jogador. E para pagar 13 milhões, eu já iria no De La Cruz, cara. Eu duvido que se o Flamengo não chegar com 13 milhões lá, eles não vendem o De La Cruz. Porque o De La Cruz é o jogador que a gente precisa, é o meia que a gente precisa, né? Volante tá Uhum. vendo aí, cara, como é que o Flamengo tá bem? Olha o Vitor Hugo como joga bola, né? Ah, mas tudo bem, o Flamengo vai negociar alguns jogadores? Vai, a gente vai falar aqui sobre o Matheus França. Mas, pô, meu amigo, precisa tanto do Wendel assim para pagar esse valor? Não. Pega essa grana, vai no De La Cruz, meu irmão. Resolve isso. Tá aqui do lado. A viagem é curta. Resolve, vai no De La Cruz. Paga a multa do De La Cruz, 16 mil dólares. São 14 milhões de euros. 16 mil dólares na cotação, 14,5, eu acho. Paga! Paga a multa do De La Cruz. Traz o De La Cruz. Ele tá aqui segunda-feira, meu irmão. Já registra o cara, acabou. Vai ficar. O Flamengo vai de novo ficar a ver navios. E aí, pô, a gente tá vendo todo mundo aí falar, Renato Gaúcho, todo mundo tá falando. Pô, os jornalistas, que o Flamengo tem 2 times, tem um elenco com 2 times, tem condição de ganhar tudo. Você imagina se chegar esse meia que falta? Ninguém segura. Ontem ficou provado que a gente ainda tem um bom. O Felipe Luiz é um excelente, pode ser até renovado, porque é um excelente Craque, reserva da craque, lateral craque, esquerda. O craque. Flamengo está bem servido. Eu torço para o Varela também arrebentar, porque a gente precisa ter. O Wesley foi bem demais.
Então, a gente está mais calmo agora com relação a laterais, a gente está mais calmo com relação a volantes, e eu quero ficar mais calmo com relação a meia, apesar de eu achar que o Gerson hoje é mais meia do que volante. Acho que o Flamengo tinha que voltar suas forças ao De La Cruz. Aqui do lado, viagenzinha para a Argentina, 2 horas de viagem, conversa lá com os caras do River, porque seria um baita reforço para a temporada, um baita, baita, baita reforço, mesmo Concordo. com o Ener Valencia fechando com o Inter, Rames Rodrigues no São Paulo. Para mim, o De La Cruz seria nesse patamar, Não absurdo. sabemos, né, como é que está a condição do Rames também. O Rames é bom jogador, mas eu vi já o pessoal da imprensa falando o Rames é melhor que o Arrascaeta. Calma, parceiro. Segura essa Calma. onda aí. Aqui na América, quem manda é o Arrascaeta, tá certo? E a gente tem aqui a informação que saiu no GE, a Letícia Marques trouxe que em negociação com o Crystal Palace, o Flamengo diminuiu a minutagem do Matheus França. O que isso quer dizer? Matheus França não vinha jogando exatamente aquilo que a gente falou, Orfão. Lembra que eu falei, olha, tá estranho isso aí, ele não tá jogando porque tem negociação. E mais uma vez, nossa informação é confirmada. O atacante foi relacionado pelo 4º jogo consecutivo e não atuou contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, ficou fora do banco de reservas. Então, o Globo Esporte traz que o interesse do futebol europeu é antigo, mas o Crystal Palace da Inglaterra, que é do Textor, né, é quem saiu na frente. O Flamengo recusou a proposta de 20 milhões de euros, sendo 15 mais 5 em bonificações, e aguarda uma contraproposta para uma rodada de negociação. Então, não chegou, segundo o Globo Esporte, a proposta dos 25 milhões de euros. É só desejo, não chegou. Tá? Depois, o Fla admitiu que esse valor, incluindo bonificações, poderia negociar por 25 milhões de euros, segundo o Globo Esporte. O clube tem a expectativa de que John Textor, dono do Crystal Palace, chegue a esse montante, ou pelo menos perto. Há também a esperança que nos últimos dias da janela outro clube europeu faça uma oferta por França. Tá? Eu vou falar uma coisa. Eu prefiro que seja outro. Ou que o Flamengo faça um contrato que ele não pode voltar para o Botafogo. Porque, pô, se ele chegar lá e não estiver jogando, vão jogar ele para o Botafogo, irmão. Sim. Isso é absurdo. Em pouco tempo. Em pouco tempo. Tá? Aí fala aqui que o Chelsea também está interessado, só consultor, né? E na sequência aí também o Crystal Palace veio com esses valores maiores aí, está negociando. Então, o Bayer Leverkusen também, o Newcastle e o Lyon já sondaram também, mas não vieram com propostas, tá? E aí fala aqui que até a chegada de São Paulo, França praticamente era o 12º jogador do Flamengo, e com o Vitor Pereira a média era de 43 minutos por jogo, desde que o argentino assumiu, o São Paulo, né, o atacante diminuiu a minutagem. Então, o Globo Esporte explicando que ele tem jogado menos desde a negociação ter iniciado. Né? Então, nesse período, ele também contou com azar e desfalcou por dores nos joelhos e no pubis. Mas, cara, contra o Grêmio, aí, dia 11 de junho, foi incômodo no pubis, então aquele 3-0. Mas, cara, a verdade é a seguinte, né? O Matheus França, ele, cara, era o 12º jogador e, com certeza, por questão de negociação, a gente sabe que está sendo negociado, não é segredo, e ele pode sair aí a qualquer momento, né? A qualquer momento a gente pode ter a saída confirmada aí do Matheus França, se não for agora, no final do ano, mas ele vai sair. É um jogador que o mercado europeu está de olho, tanto ele quanto o Vitor Hugo. Eu seguraria o Vitor Hugo. O Vitor Hugo e o Wesley, eu já trouxe aqui, que o Wesley era mentira a proposta do Benfica, não tinha nada. A gente desmentiu, né? O Marcos Marinho, empresário do jogador, desmentiu o exclusivo para a gente. E aí, o que eu falo para vocês? Que o Wesley e o Vitor Hugo a gente tem que segurar, porque são bons jogadores e a gente precisa de jogador nessa posição. É justamente por eles que, se não vier, por exemplo, o Wendel e não vier um lateral, que eu acho que não dá tempo de contratar lateral agora mais, a gente pode segurar as pontas porque a gente tem esses caras. Uhum. É isso, Papa. Bem, eu vou ler aqui a declaração do Mauro César sobre a imprensa. Não, aqui saiu. Se quiser sair e voltar, não tem problema. Vou sair e voltar. Ó, cara, eu vou falar para vocês uma parada. Depois do Renato Gaúcho falar de questão financeira, a gente viu, e também do elenco do Flamengo, a gente viu a imprensa gaúcha reclamando que tem que ter um controle, né, um fair play financeiro, uma trava. Os caras falando que tem que ter uma trava no futebol brasileiro para clubes como o Flamengo, com muito dinheiro, não deslancharem com relação aos outros, não poderem contratar tanto quanto o Flamengo está contratando, que tem que ter que a Libra, por exemplo, ou a Liga Nova, ou os novos regulamentos,
tem que ter um valor máximo que os clubes podem investir para equilibrar. Aí o Mauro César falou o seguinte, cara, tem horas que o Mauro César é ácido e perfeito, né? Ele vai na raiz, né, meu irmão? Ele falou o seguinte: estou vendo os colegas do Sul defendendo a redução da diferença porque o Flamengo tem muito dinheiro. Vamos defender a diminuição da diferença de Grêmio e Inter para Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo também. Ai, cara, muito bom, né? Pô, muito bom. Tem vezes que ele é certeiro e essa foi uma dessas vezes. Pô, que loucura, né? Os caras, ao invés de se preocuparem em ter uma gestão melhor, assim como o Flamengo teve. O Flamengo, a gente sabe, né? De tudo que a gente viveu aí antes de 2018, 2019, por aí. Como o Palmeiras teve, Palmeiras quase foi rebaixado também. Os caras ficam preocupados com isso. Sendo que a gente tem que lembrar, como falou bem o Maurício. O Internacional ter o Ener Valencia, jogador de Copa do Mundo. O Grêmio ter o Luiz Soares, jogador genial, amigo do Messi. Quem é o centroavante do América Mineiro? É o Mastriani. Reserva dele é o Wellington Paulista. Não é justo com o América essa diferença toda. Então temos que reduzir essa diferença. A gente tem que defender boa gestão dos clubes para que eles tenham condições de fazer boas contratações. O Flamengo ficou penando, sendo chamado de cheirinho por muitos anos, porque ganhou um título na Copa do Brasil 2013 e era só, meu irmão. E era só, depois só 2019. Então, por quê? Porque estava pagando dívida, fazendo administração. Agora está todo mundo de olho. E invejosos. É isso, invejosos. É isso. Tivemos aí elencos aí bem modestos, assim, elencos bem inferiores aos demais times do Brasil. E todo mundo caindo em cima do Flamengo, zoando o Flamengo, que não ganha nada. E o Ganhou a Flamengo Copa do Brasil chegava, né? O Flamengo 2013. chegava em final ainda. Exato, então. E aí chegava e não ganhava, com um elenco fraco, falavam, não, é cheirinho. Não, o Flamengo, na verdade, foi bem pra caramba, porque mesmo com o elenco fraco, chegou muito. Ia pra Libertadores, era eliminado nas oitavas ou na fase de grupo, mas chegava na Libertadores. Quantos clubes aí com um time que estão com um time sem investimento, que nem na Libertadores chegam, né? É isso. O Flamengo Gabriel, chegou é em isso. final. Agradecer você aí, cara, pela sua participação mais uma vez aí, avisar pra galera aqui no chat, no comentário fixado, tem os nossos links aí, né? Lembrar você, o pessoal tá perguntando, Michael voltando, duvido muito, tá jogando muito lá na Arábia, cara, não tem nada,